Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do B2Bcast, o podcast da B2B Match, que traz as tendências que estão no radar dos principais CEOs e C-Levels do Brasil. Eu sou Bruno Padredi, fundador e CEO da B2B Match, e hoje tenho a honra de receber um grande amigo e parceiro, Solemar Andrade, CEO e sócio da Plusoft. Solemar, muito obrigado, meu amigo. Uma honra ter você aqui em nossos estúdios. Tenho certeza que a conversa vai ser leve, agradável e super produtiva aqui hoje. Obrigado, Bruno. Obrigado aí à audiência toda do B2Bcast. Para mim é uma honra estar aqui também, te prestigiando pelos anos que a gente tem de jornada aí, de eventos e de relacionamento. Eu não sei se você fez conta, mas deve beirar aí uns 15 ou mais, né? Desde o início, desde 2010, eu acho que a gente está junto aí. Fizemos muita coisa aí, não sei nem quantos eventos fizemos juntos, e agora nessa nova fase, né? B2Bcast. É um prazer, porra, a honra estar aqui, de verdade. Cara, a honra é minha. Você é um cara que eu super admiro, respeito, um grande empreendedor, um grande empresário, e o case da Plusoft é um case super bacana e a gente vai tentar explorar um pouquinho aqui hoje, Solemar. Bom, a gente sempre inicia aqui, né, pedindo para o nosso convidado se apresentar, falar um pouco da tua trajetória e como que você chegou à atual posição, Solemar. Então, Bruno, essa pergunta eu tenho que fazer, tem que resumir, né? Porque a gente Resume. tem um tempo, se a gente deixar, a gente fica aqui o tempo todo. Mas eu tive um monte de experiência na minha vida, assim, desde muito cedo, que me deu resiliência, vamos dizer isso. A gente usa resiliência, mas na verdade é couro grosso, né? O couro da gente engrossa. Então, eu praticamente vivi em Brasília, né, durante grande parte da minha vida, fiz faculdade lá, faculdade de Direito, que não tem nada a ver com tecnologia, fui funcionário público durante um tempo, morei na região norte do Brasil, né, especificamente no estado de Rondônia, trabalhando no Ministério Público. Depois desisti da carreira pública, né, não me adaptei, a minha família toda hoje, minhas irmãs todas, pai e tal, todos moram em Brasília, eles são aposentados ou funcionários públicos. Eu fui o único ovelha que escapou ali e foi para o mercado privado, né? Depois disso, eu fui para Minas, fiz uma segunda faculdade, né, administração, entrei para um grupo grande lá de Minas Gerais, que é Algar, trabalhei muitos anos lá, em diversas áreas, operação, fui CIO, né, fui gestor de uma unidade de negócio grande, BPO, né, e me especializei no setor aí desde 99 que eu estou em tecnologia. Então, eu fiz de tudo. Eu tive em data centers, eu tive em telecomunicações, eu vendi dados, fábrica de software, IT services. Depois eu fui sócio de uma outra empresa de IT services no Brasil, que internacionalizou, e eu fiz essa internacionalização para a América Latina e para os Estados Unidos. E essa foi uma outra época difícil da vida, porque eu raramente dormia no mesmo travesseiro 2 noites, né? Então, eu era quase um cacheiro viajante, abrindo aí as fronteiras, as picadas aí para Argentina, Chile, Colômbia, né? Vale do Silício, México. Teve muito aprendizado, obviamente, né? E amadurecimento, né? E, ao mesmo tempo, ali lidando com uma família. Eu tenho 4 filhos, né? Família grande, fora de moda total, né? Ter família linda, tua família é linda. Mas eu acho que eu consegui ali cumprir meu papel de pai também nessas aventuras todas aí. Acho que eu consegui formar boas pessoas aí. Que legal, Solemar. E antes de eu seguir aqui nossa agenda, aquele pitch matador, que dores a Plusoft resolve hoje para o mercado corporativo, Solemar? Cara, a Plusoft é uma vencedora, uma batalhadora, uma empresa que tem 37 anos. A gente, quando começou a fazer CRM, não existia nem o conceito de CRM, né? A gente tinha naquela época 2 canais. A gente tinha cartas e a gente tinha a Nestlé como primeiro cliente, e a gente recebia as cartas das clientes da Nestlé, a gente traduzia as cartas, mandava esses lotes de cartas aí para a Suíça.
E era um processo super rápido, demorava 90 dias entre traduzir uma carta e enviar e voltar uma resposta de uma pergunta de receita ou, às vezes, uma crise alimentar. Né? Então, naquela época não tinha internet, a gente tinha fax e tinha o canal de carta e o 0800. Né? E aí a Plusoft viveu todos esses ciclos tecnológicos aí, né? Internet, bug do milênio, redes sociais, enfim, e paramos agora no advento da IA. A gente evoluiu com o negócio de CRM ao longo desses 37 anos. O portfólio mudou, então a gente já foi um pouco de tudo. Empresa de CRM, empresa de CX, hoje a gente se posiciona como uma empresa de Customer Journey Management, ou seja, a gente faz a gestão ou a gente tenta melhorar as diversas jornadas que um consumidor hoje pode ter numa empresa. Né? Uma experiência desde antes de ser cliente até o dia que ele deixa de ser cliente. A gente trabalha nessas jornadas com aplicações, na verdade, plataformas que, para mim, são meios. Na verdade, eu acho que o fim não é esse, né? Tem um braço muito importante de assessment, de consultoria, de serviço, para fazer orquestração disso e essas jornadas serem mais fluidas. E, basicamente, hoje a Plusoft tem 3 grandes blocos. Né? Tem uma área forte em Customer Services, atendimento, né? Vendas e marketing, Martech. Então, são plataformas integradas, né? Na verdade, nativamente, e a gente desenha N jornadas ali dentro, em mais de 25 segmentos. Então, nosso perfil de cliente é o perfil corporativo, em torno de 200. Dos 200, 80 empresas são multinacionais. Então, a nossa vida não é fácil, o nível de exigência é muito alto. Nós fomos a primeira empresa nacional a conseguir a certificação ISO 27001, de segurança da informação. E o nosso dia a dia é brigar com as gigantes aí, de tecnologias americanas, agora também as asiáticas. Né? Às vezes falta fôlego, mas a gente brasileiro, criativo, nunca desiste, então a gente está nessa jornada há quase 40 anos. Vocês estão indo muito bem, Solemar. A Plusoft tem uma atuação bastante transversal, são várias linhas de produtos, né, de negócios ali dentro. A partir dessa visão, quais são os principais gargalos de tecnologia, na sua opinião, Solemar, que são observá-los entre as organizações as organizações que vocês atuam? Bruno, essa pergunta há 3 anos atrás, ou 4, ela seria respondida de uma outra forma. Né? Depois que a gente teve o advento do ChatGPT, eu acho que a curva de maturidade digital de todo mundo ela desceu. Né? Então, assim, enquanto a gente chegou num ponto ali, pós-pandemia, de bastante aceleração digital, né? Todas as empresas de tecnologia acabaram surfando ali, uma demanda muito alta naquele período ali entre 2020 e 2022. E aí veio a questão da IA. Então, olhando da perspectiva da IA, o nível de maturidade hoje é baixo. Então, a gente enfrenta muito obstáculo, né? Principalmente na camada de dados, porque no final é isso. Não dá para você adotar uma estratégia, uma política de IA na tua empresa sem, no mínimo, ter essa camada de dados organizada, né? E de preferência que sejam dados próprios. Né? Isso vai fazer muita falta para quem hoje não tem e não coleta dados do comportamento do seu consumidor. Então, naturalmente que quando a gente entra num cliente novo, a gente faz aquele assessment para entender qual é o nível de maturidade que ele está, digital. Né? Passa por aspectos de segurança da informação, inclusive, né? E de canais, né? Utilização de que tipo de canais você usa, a integração entre as jornadas, automação, né? E a gente tem um negócio de Martech, que hoje talvez não é maior que o negócio de atendimento, mas está quase, está invertendo. E a Martech ela teve um momento também antes da IA muito focado ali em automação de jornada, né? De marketing, né? De geração de demanda, geração de lead, conversão, de conversão de carrinho abandonado, de push de e-commerce. Isso agora mudou. Né? Eu acho que a Martech não está mais olhando para essa, vamos dizer assim, essa automação de jornada, mas é muito mais na linha da predição de comportamento,
Então, para isso, a gente precisa de estudo, a gente precisa de entender comportamentos, a gente precisa de segmentar dados, clusterizar dados, organizar os dados, limpar vários segmentos que a gente atua. Especificamente, eu vou falar de um que eu acho que o mato está mais alto, que é o varejo alimentar. Todo mundo acha que os dados estão ok até a gente fazer o primeiro disparo, né? E aí você vê o retorno das campanhas muito baixo, você vai ver e-mail que não existe mais, endereço que não existe mais, o nome da pessoa não está correto, os registros, né, de experiências de compra, por exemplo, que ele teve são pequenos, assim, tem poucos dados ali. Então, essa camada toda tem que ser preparada. Então, olhando da perspectiva de IA, né, se você quero ter não quero ter uma IA embedada, mas eu quero ter um agent ali cuidando de melhores ofertas, né, ou melhores ações, o que a gente chama de NBA, NBO, Next Best Action, Next Best Offer. Como que você vai fazer isso se você não, né, não entende, não conhece o teu consumidor profundamente? Então, esse tem sido um desafio, né, de organizar. E aí a gente lida com aquele afã ali, aquela ansiedade, né, que a empresa já quer fazer um monte de coisa e a camada de dados não tá minimamente organizada, né? E aí dá certo uma certa brochada ali na hora que você mostra para o cara o problema e fala, ó, tem que organizar isso aqui primeiro, a gente tem que fazer o teu CDP, né, o teu Customer Data Platform organizado, a gente tem que trazer aqui dados de diversas fontes, misturar essas coisas e começar a estudar os comportamentos ali para definir essas regras de relacionamento, né? É um processo complexo, parece óbvio, mas não tem nada de óbvio. No final do dia, vocês estão trabalhando, né, na criação e na gestão de jornadas mais fluídas, mais eficientes para relacionamento com o consumidor. Por onde começar esse diagnóstico das soluções que fazem mais sentido para cada perfil de público, Solemar? Isso varia muito de segmento para segmento. A ProSoft trabalha em mais de 20 segmentos, mas a gente se especializou em 8. Né? E aí a nossa empresa é toda verticalizada nesses 8 segmentos. Até porque, para vencer essa concorrência global que eu vivo, né, eu não posso falar de software e plataforma. Eu tenho que chegar no meu cliente e falar do negócio dele. E ele espera que, no mínimo, a gente esteja alinhado em termos de conhecimento. Eu tenho que entender a cadeia de valor dele, eu tenho que já saber as dores, então não tem mais tempo para esse papo hoje, me conta aí o que você está sofrendo. Cara, ninguém tem mais esse tempo. Então, cabe a gente esse dever de casa, de estar aprendendo daqueles, né, 8 segmentos que a gente se propôs a trabalhar. Então, por exemplo, quando a gente chega numa vertical de healthcare, de saúde... E geralmente, imagino eu, que você até já saiba onde está o problema do cliente, né? Assim, muitas vezes talvez não esteja claro para ele, mas você sabe como provocar para chegar no fim desse processo todo, né? Sem dúvida. Até porque, Bruno, a maioria sofre do mesmo mal, ou da mesma dor. Então, se você consegue acertar em a solução, com alguma adaptação de negócio, ela vai se replicar para os outros. Então, hoje, por exemplo, em healthcare está se discutindo muito a jornada do paciente, a jornada do médico, né? Isso debaixo de um guarda-chuva de eficiência máxima. Então, né, tem trade-offs aí importantes para acontecer. Então, assim, ao mesmo tempo que eu tenho que melhorar e tornar mais fluida a jornada do meu paciente, da hora que ele marca um procedimento eletivo, ou que eu atendo ele na emergência, ou que ele vai fazer medicina diagnóstica, eu tenho que saber quem que é aquele cara, eu tenho que entender o histórico dele, eu tenho que estar integrado com o prontuário dele, para tentar tornar essa experiência a mais curta possível, porque ninguém, né, ninguém é muito, né, mas assim, acho que a maior parte das pessoas não curtem ficar no hospital muito tempo, por exemplo, né? Então, você tenta encurtar essa jornada e, ao mesmo tempo, que ela seja prazerosa. Perfeito. Né? E, junto com isso, tem todo, né, o setor de saúde está passando por consolidação e verticalização ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que você tem grupos que estão
consolidando, ele também está verticalizando. Ele tem um plano de saúde que tem seu hospital, né, o que tem sua medicina diagnóstica para poder melhorar a eficiência, né, porque tem sempre uma queda de braço forte aí nesse setor. Então, assim, sempre a gente começa tentando entender as jornadas existentes. Por mais que a gente encontre, às vezes, no Excel, algumas, mas são jornadas, né? E algumas até funcionam. Então, o que a gente não pode fazer, aí eu vou usar uma frase mineira, né? Porque eu sou mineiro, a gente não pode asfaltar o caminho da vaca, né? Que eu falo assim, cara, o caminho da vaca na fazenda, ele é tortuoso, né? Sim. Sinuoso. Não adianta eu passar só o asfalto e ele vai continuar sendo. Então, é meio que corrigir o processo, né? Então, tem uma briga, vamos dizer assim, muito saudável, mas que ela é penosa também, ela dói, de rediscutir o processo. À luz de uma tecnologia nova, por exemplo, à luz da IA. Como é que esse processo tem que ser? E aí você mexe em diversas caixinhas ali dentro da empresa. E você tem questões políticas, né? Você tem que enfrentar isso também de forma política, né? Você tem questões econômicas, você tem questões Compliance, compliance forte, né? A questão de segurança da informação sempre é uma discussão longa e saudável, né? Porque o cara lá, o DPO, quer saber o que a gente vai fazer com os dados, em qual cloud vai estar, como é que vai ser o acesso a banco de dados, como é que vai ser o acesso à cloud, como é que vai ser a extração. Então, tem essa discussão técnica que ela é talvez a mais pesada no final. A discussão de negócio, eu acho que ela é até mais fácil do que a discussão técnica quando fala de segurança da informação. Imagino, Solemar. Bom, e a gente falou rapidamente aqui sobre os impactos da IA e não tem jeito, né? Um assunto que está na pauta aqui de boa parte das empresas que eu conversei e tenho conversado aqui no B2Bcast, com mais ou menos intensidade, mas todos estão, de alguma forma, sendo impactados ou pivotando ou trazendo ferramentas, alguma coisa de novo. Na sua opinião, quais são as principais possibilidades e desafios que a IA está abrindo no teu mercado? E o que você julga que é hype e o que tem de concreto e de potencial nesse segmento, Solemar? A gente tem que separar aqui duas coisas, né? Uma coisa é a IA para consumidor final. É você baixar o teu chat GPT e virar ele do avesso em casa. Isso não pode ser confundido, né, com o uso da IA numa corporação, porque ali você tem a questão da privacidade dos dados, que impera, essa é uma discussão imperativa, né? Então, não é tão simples a adoção, né? Porque a adoção, muitas vezes, ela vem de forma spot dentro da empresa, não tem uma política clara, né, do uso daquela tecnologia, não tem educação do executivo. Às vezes a gente se depara com situações assim que o próprio conselho de administração não consegue fazer as perguntas certas ali para o CEO, para o board de diretores, para poder avançar na estratégia usando IA, né? A estratégia não pode ser a IA, né? Tem que pensar em, vamos dizer assim, remodelar o negócio. A inteligência artificial, para mim, teve um momento que chegou ao fim agora, que era, bom, tem um monte de ferramenta legal, a gente usou para ganhar produtividade, para melhorar um design aqui, uma coisa ali e tal. E agora, para mim, tem uma segunda fase, Bruno, que aí talvez seja a mais difícil, a mais inovadora, que é a transformação do negócio mesmo. É um negócio que era feito de uma forma, vamos dizer assim, analógica. Perfeito. E agora vai ser com inteligência artificial. Eu estou falando assim, uma agência de publicidade que, né, nasceu e hoje tem 100 pessoas, talvez nessa semana esteja sendo criada uma nova agência que tem 3 pessoas e o atendimento, o planejamento de campanha, né? Todo aquele trabalho que é feito numa agência digital, a grande parte dele seja feita através de um motor de IA, né? Então, tem essa transformação agora, né? Porque ainda estamos muito na camada de usuário. Em termos de ganho, eu vi muito pouco até agora, né? Muito poucos cases realmente que trouxeram um ganho muito exponencial. Alguns ajustes, sim, né, nesse sentido, mas do ponto de vista do consumidor final, o impacto ainda é baixo.
Agora, olhando para o behind the scene aqui, dentro da Plusoft, aí a gente consegue encontrar algumas coisas que realmente trouxeram impacto, né? Principalmente a produção de software. Todo mundo está muito acostumado a dizer, eu quero fazer um projeto de software, né? Há 10 anos atrás, você falava, você tem um projeto grande aqui, você falava, ó, vamos fazer um Big Bang em 1 ano, ou 1 ano e meio, né? Isso veio mudando de lá para cá, o tempo de entrega diminuiu, né, agressivamente, e a gente estava meio que travado, né, ali, até aparecerem várias ferramentas de IA, que você consegue ter uma velocidade de produção de software espetacular, cara, assim, brutal. Ferramentas como N8N, um Lovable da vida, né, um Claude. Além da programação ficar muito mais fácil, e qualquer um de nós pode programar, porque é no prompt, né, é aprender a fazer um bom prompt e usar essas ferramentas. Antes, quando a gente terminava um software que a gente ia fazer teste funcional, né, o smoked test, levava semanas. Hoje, quando você termina o software, ele já está testado, já testou vulnerabilidade. Você fala assim, eu quero melhorar a experiência de navegação na tela. Você contratava um cara de UX e de UI antes para poder melhorar e diminuir clique. Cara, isso acabou. Front-end, né, ficou uma coisa muito estalar dos dedos. E era uma coisa que preocupava todo mundo, porque no final é aquilo que está em contato com o cliente final, que é a tela de um aplicativo ou de uma aplicação. E aí você tinha essa turma para poder melhorar a navegabilidade e usabilidade. Isso morreu. Então, essa é uma profissão para mim em tecnologia que eu falo, eu acho que essa dançou. Porque isso sai automaticamente, né, com esses caras hoje. Será que vai ser criada para o cargo, né? O desenvolvedor de prompt? Eu falo isso, estou brincando aqui, mas e aí fazendo um jabá, mas é um negócio que me impactou. A HSM lançou com a Singularity um programa de educação chamado Missão IA. E eu participei da primeira turma com 30 CEOs de grandes empresas, talvez alguns clientes vocês. Pilotando algumas dessas ferramentas e entendendo o impacto delas. E o que cada uma tem de melhor para cada coisa. Então, uma é mais criativa, ensinaram muito, a gente bateu muito nessa tecla, né? Então, você desenvolve, você faz o prompt de uma ferramenta, aplica na outra, porque a usabilidade vai ser melhor. Então, eu acredito que o impacto vai ser realmente brutal. E a gente teve ali casos de CEOs falando assim, cara, eu estou sendo realfabetizado hoje. É bem isso. É impressionante. O que você sabia, muita coisa não serve para nada mais. Então, tem muita essa questão de políticas assim que a gente vê. Empresas que já têm uma política definida, né? Ele tem um guidance ali de utilização, inclusive do ponto de vista de segurança. Isso pode, isso não pode. Essas ferramentas estão homologadas para serem utilizadas, né? Isso, de certa forma, tem um lado ruim, porque acaba tolhindo um pouco ali o cara sair um pouco da caixa, mas ela tem um aspecto também de segurança, né? O cara instalando N coisas numa rede corporativa, e a gente sabe que, para empresa de tecnologia, eu acho que se você perguntar para qualquer CEO de empresa de tecnologia, ou fabricante de software, o que te tira o sono, ele vai falar, não é o Brasil, não é a economia, não é o dólar, não é o Trump, não é a China, é segurança cibernética. Eu acredito. Porque esse é um tema que a gente sempre anda atrás, por incrível que pareça, tem ocupado o orçamento cada dia mais, você tem que estar mais e mais protegido. Então, assim, é quase que enxugar gelo, cara. Mas aí, quando você vê, né, acontecer, inclusive com um concorrente seu, cara, esse é o tipo de problema que eu não desejo para o meu pior concorrente, porque é muito ruim. Algumas situações de mercado que aconteceram, a gente acompanhou, a empresa ficou travada 30 a 60 dias sem conseguir operar, com banco criptografado. E no final do dia, não foi uma infecção por um link. Grande parte dos problemas que nós tivemos ultimamente foram pessoas, né? É pior. Gente infiltrada dentro da organização, abrindo uma porta. A gente viu alguns problemas sérios no mercado financeiro recentemente. Sim. Aí, quando foi, não foi um ransomware que deu o problema. Um cara que estava lá dentro, que abriu uma API ou que deu um caminho, falou, por aqui tem vulnerabilidade
então você entra aqui e faz a fraude, né? Rouba os dados. Então, a gente tinha uma preocupação antes, não preocupava tanto com quem está dentro da empresa, né? Isso passou a ser uma preocupação depois desses últimos acontecimentos. Então, isso pressiona muito a gente no dia a dia, e eu não desejo isso para o meu pior concorrente, porque é uma situação muito ruim. É ruim para a indústria isso, né? Não é bom. Não, total. Quando Solemar. acontece com o cliente também, a gente fica muito sentido. Nós tivemos alguns clientes que tiveram problemas Não, públicos. perde, não tem jeito. De vazamento. Então, assim, o cara tem uma reputação ali de 50, 70 anos, de repente ela vai para o ralo, o cara tem que se provar de novo, né? A marca tem que se provar de novo por um incidente, né, causado por um ataque cibernético. Solemar, e como você tem feito com a questão da escala, inovação e personalização dentro, né, da relação empresas-consumidores? Essa é uma tríade super complexa em alguns momentos, parece que uma joga contra a outra, né? Porque, assim, todo mundo quer escalar, todo mundo quer crescer. Eu acho que a agenda de growth está, né, na priorização de todo mundo. Um dos temas que eu vi agora no Web Summit que eu cheguei a semana passada é sobre growth para todo mundo. É todo mundo discutindo como é que eu vou acelerar meu go-to-market usando ferramentas de IA, agentes, essas coisas. Como é que eu vou tornar a minha gestão de pipeline uma coisa mais automática, mais preditiva, né? O forecast mais assertivo. Ao mesmo tempo, quando você fala assim, eu quero ter muitos consumidores diferentes, eu quero crescer minha base, vem essa pressão de personalizar a jornada. E aí onde eu falo que é difícil, porque você tem que ter crescimento acelerado e qualidade na jornada. Isso pressupõe que você tem que ter qualidade nos dados. Então, assim, eu vou desenhar uma jornada de consumo para milhares de consumidores ou um cluster de consumidor, personalizando ali, fazendo uma oferta que realmente faz diferença para ele. Ou fazendo um atendimento no canal que ele gosta de ser atendido. Porque essa foi uma mudança grande dos últimos anos. Assim, até 10 anos atrás, as empresas definiam onde queriam falar com o cliente. Isso mudou, né? A gente vê essa força no próprio canal do WhatsApp, que está se tornando um dos principais canais transacionais dessa relação, né? E grande parte da escala está aí. Eu dou um canal que escala, que não é mais o canal de voz, porque o canal de voz ele tem dificuldades para escalar, porque depende de pessoas, né? Depende de disponibilidade 24/7, depende do humor de quem está ali fazendo um atendimento. Então, o WhatsApp acabou, né, acabou não, está tomando uma proporção aí, está tendo um papel muito importante nisso. E, ao mesmo tempo, você tem essa pressão de falar, olha, a jornada do cliente não é só atendimento. Dentro daquele canal, ele tem que comprar e pagar, né? E você tem aquelas experiências que o cara sai, por exemplo, do marketplace e vai fazer o pagamento dentro do WhatsApp. Então, assim, esse é o cliente que quer continuar no canal dele. Ele vai no marketplace, marca o produto. Tem um cliente nosso que é uma grande rede de drogaria, uma das maiores. Esse consumidor vai no e-commerce, marca o produto, mas não paga no e-commerce. Ele paga dentro do gateway de pagamento dentro do WhatsApp. Mas assim, esse é um cluster de cliente. Mas tem os outros clientes que não fazem pagamento por link, quer receber o boleto, por exemplo. Então, é um desafio muito grande você conseguir escalar e manter essa sensação do teu consumidor de que ele está recebendo um atendimento único, que ele é único. Não é fácil isso. Isso é muito bonito no PowerPoint, isso é muito bonito nas palestras, mas isso no dia a dia, cara, é osso. Até pela diferença geracional, né? Tem mais essa variável, né? Hoje você tem 4, 5 gerações diferentes consumindo. Você tem Baby Boomer consumindo, a geração X consumindo, que é a minha, e a população está envelhecendo, mas você tem a entrada de um milênio e principalmente de uma geração Z agora, que tem o seu
o seu perfil de consumo, tem o seu jeito de se comunicar, né? E você não pode ignorar isso. Então, eu não posso simplesmente criar uma régua de relacionamento misturando todos esses públicos, né? Até pode, se você conseguir encontrar na leitura dos dados um ponto em comum entre eles, você pode fazer uma transação igual para todo mundo, né? Mas isso você precisa de muito estudo. Você tem que entender, né, as características de cada um, de cada grupo, e ver, cara, esse ponto aqui é igual a esse, que é igual a esse, igual a esse. Então, eu consigo utilizar isso aqui numa única campanha para todas as gerações. Então, tá muito complexo isso hoje, tá? Eu posso imaginar. Semana passada a gente realizou também um grande evento aqui em São Paulo, Marketing Leader Summit, que reunimos lá grandes CMOs, Heads de Growth, como a gente está mencionando aqui, e um dos temas do evento foi justamente esse, né? A gente falou sobre Data Driven e como esses executivos, e tinha um banco, tinha uma grande rede de drogaria também, eles contando cases práticos ali de como eles trabalham toda essa cadeia, todo esse processo até a tomada de decisão. E chegamos a falar, inclusive, de intuição ali, porque em algum momento tem o lado do executivo também né, ele recebe os dados, analisar, e aí, qual decisão vou tomar, que caminho eu vou seguir, e aí entendendo um pouco da jornada e conhecendo um pouco do cliente, do setor, é um pouco de intuição ali de decidir o melhor caminho. Você falou de drogaria, eu falei de drogaria, né? Esse é um setor, na minha opinião, que é o varejo de farma, talvez um dos mais, vamos dizer, os mais avançados. Esse trabalho de coleta de dados aí que eles fazem no ponto de venda, entendendo o perfil de consumo, trouxe uma vantagem competitiva para esse varejo em específico. Quando você olha o varejo alimentar não está aproveitando tão bem o que o varejo de farma conseguiu construir, né? Então, acho que você vê hoje toda grande empresa de varejo farma tem uma empresa de retail media. Nada mais é do que venda de espaço digital dentro de um ponto de venda, né? E o interesse é da indústria. Mas a indústria sabe que ali na ponta o cara sabe quem está prescrevendo, qual é o médico que está prescrevendo, o que está prescrevendo, o que você no seu CPF consome. E isso tudo fica muito mais fácil quando você tem esse volume brutal de dados, né? Então, poucos segmentos, eu acho que o segmento financeiro tem bastante, mas poucos segmentos têm esse volume de dados organizados dessa forma e para tirar proveito disso, na verdade, né? Para melhorar, inclusive, a experiência de compra, para poder levar... Assim, a indústria sempre teve muita vontade de saber quem é o cara que está consumindo na ponta, né? A gente fala assim, a indústria conhece o sell-in, mas não conhece o sell-out. Então, ela cada dia quer estar mais perto do sell-out porque ela quer adequar, melhorar o produto dela, ela quer uma voz, ela quer entender quem é esse consumidor que está na ponta consumindo um produto que eu não sei, porque eu fabrico, mando para o distribuidor distribui para as farmácias, a farmácia bota lá na ponta, e eu não sei quem é o cara o que o Bruno foi fazer lá no ponto de venda. Por que ele comprou meu produto ou por que ele não comprou? Então, é isso, cara. A gente está nesse momento aí mágico de... Cara, eu imagino que deve ser muito desafiador, mas deve ser ao mesmo tempo... tá muito bacana, muito vibrante trabalhar com isso aí, porque, cara, é entender diariamente tendência de consumo, né? Tá aprendendo de diversos segmentos, deve ser bacana. Para nós é muito, porque a gente faz muita descoberta junto com o cliente. É isso. A gente descobre coisas ali, vamos dizer assim, torturando os dados, né? Que é surpresa para os dois, né? Para a gente e para ele. Cara, eu não imaginava que esse perfil de cliente se comportasse assim, por que ele compra assado, ou por que esse produto não performa. Por que esse tipo de campanha nessa data não performa. E agora, inclusive, a gente está ali, né, fervendo com Black Friday. Imagina como a Plusoft está... Agora é a Copa do Mundo de vocês. Assim, é a principal data do varejo hoje, né? Porque parece que ninguém tem mais mãe nem pai. Dia dos Namorados acho que é o segundo, né?
Mas a Black Friday, ela ocupa, né, um espaço muito grande, eu acho até que já ocupou mais, né? Ela perdeu um pouco de força, assim, né? Isso é opinião Solemar. Ok. Mas ainda é o principal, acho que a principal data do varejo hoje é essa, para todos os varejos, né? Legal. Eu tenho visto as marcas esticando cada vez mais. É a pré-Black Friday, é o pós-Black Friday. Então, essas campanhas vão A ficando gente fez intensas. campanha de Black Friday que Emenda no Natal e vamos que começou em vamos. setembro, cara. Solemar, caminhando aqui para os finalmente, a gente vê, né, uma questão que não basta, tenho visto recorrentemente que não basta só investir em tecnologia, mas tem que ter uma mudança de cultura, principalmente dentro das empresas, para que realmente as companhias vejam os efeitos práticos e objetivos ali claros, né, de eficiência sendo realmente ganhos. Pensando nisso, como que você enxerga o papel da liderança no incentivo da experimentação de novas tecnologias? Eu acho que tem alguns pontos aí, Bruno, na sua fala. Assim, incentivar as lideranças a adotarem tecnologias, eu acho que é um passo atrás, né? Eu acho que isso tem que ser feito de uma forma mais estruturada, né? Eu acho que isso está muito longe ainda de ser uma realidade e tem aquela agenda do curtíssimo, médio e longo prazo, né? Que pressiona. Então, o curtíssimo prazo está pressionando o executivo ali a colocar alguma coisa na mesa que faça sentido, que dê resultado rápido, o uso de IA. Às vezes o conselheiro ou o sócio foi num evento da B2B e viu lá uma aplicação de IA, chega na empresa, chama o cara e fala, cara, estou fazendo alguma coisa agora. A gente precisa de ter buzz, né? O nosso cliente está esperando. Então, eu acho que esse processo de educação ele é de longo prazo, né? Mas tem que começar. O longo prazo chega, então você tem que começar agora. Então, isso tem que ser de cima para baixo. Eu não posso viver de usuários ou de funcionários da minha empresa que são usuários de tecnologia, de qualquer que seja, inclusive IA, né? E o board não patrocina isso de alguma forma. O board não usa. Então, assim, vocês usam, mas eu não. Eu continuo usando o velho PowerPoint, eu continuo usando o velho bloco de notas. Eu não automatizo a minha agenda, eu não gosto do Copilot, mas eu gosto que vocês usem. Tem um pouco disso ainda, tá? É um pouco geracional, é natural. A resistência a tecnologias sempre houveram, né? Isso tem a ver com questões socioculturais e geracionais, a gente sabe disso. Mas eu acho que tem que começar, e tem que começar com um plano bem estruturado, né? Daqui para frente, não é daqui para frente, né? De 3 anos atrás para frente, quem não estiver trabalhando nisso, né, olhando o longo prazo também, acho que está fazendo bobagem. Ou lá na frente o negócio vai sentir muito. Bom, e falando em curto, médio e longo prazo, para a gente encerrar aqui, o que deve estar no radar das lideranças que acompanham o B2Bcast? Rapaz, eu vou te falar assim, eu tive agora em Lisboa, no Web Summit, e vi algumas coisas que eu já sabia que estavam muito fortes, né? Mas eu vi, assim, de certa forma, o que eu vou falar talvez seja um pouco pesado, assim, mas é um pouco da decadência ocidental, foi um pouco do que eu senti, sabe? Aquele negócio do imperialismo americano, acho que ele está em decadência, e o que eu vi foi uma China dominando um evento de 70 mil pessoas de cabo a rabo, em todos os temas. No tema de energia renovável, tinha asiático. Tema de IA, tinha asiático. Tema de sustentabilidade, vários. Tema de cybersecurity, vários. Quando fala de healthcare, vários, né? Inclusive fabricando hardware para a indústria de saúde. Então, está acontecendo uma revolução na Ásia e a gente precisa ver de perto. Então, acho que vale a pena um tour mercadológico, né? Eu mesmo estou devendo para mim mesmo essa viagem. Eu estou devendo uma comitiva de CEOs para lá. O ano que vem não vai ser por causa de Copa do Mundo, eleição, tá, mas
vamos fazer em 2027. Eu tive na Ásia antes disso tudo, cara. Eu tive ali antes de 2010. Era outra Ásia. A influência está tão forte que a gente estava discutindo um grupo de mesa de bar assim. O que é legal hoje, cara? Legal hoje é ir para o izakaya, né? Que é o bar japonês para tomar uísque japonês. Então, ninguém fala mais, não é mais cool tomar uísque irlandês ou escocês? Não é, mas assim, você vê que a gastronomia também está tomando conta do lado de lá, né? O Japão teve agora eleito o melhor lugar para comer do mundo. Isso agora já vamos dizer assim, já é uma realidade, um fato. Então, acho que a gente tem que se atentar muito para o que está acontecendo no Oriente. As coisas estão acontecendo muito rápidas lá. E, de repente, você olha o que está acontecendo e fala assim, cara, eu estou atrasado já. E já estamos, né? Na prática, infelizmente, nós estamos. Né? Nós estamos, mas eu acho que o jogo não está perdido, né? O Brasil sempre foi mais lentinho, sim, para algumas coisas. Mas, no final, quando a gente olha, uma coisa interessante, cara, lá em Portugal, aceita Pix. Ó que louco. E da onde que veio isso? Daqui. Então, o ministro de Ciência e Tecnologia estava dando uma palestra no Web Summit falando sobre o Pix. Teve um lado lá de politizar que eu achei que não foi legal, né? E acabou tendo um embate ali, acabou abordando o Trump ali na política de taxação. Mas, tirando isso de lado, quando a gente olha, o nosso sistema financeiro é o mais moderno do mundo, cara. Total. Não existe nada igual que a gente faz aqui. Então, o Pix virou uma curtição em Portugal. Então, você vai numa loja em Portugal comprar comida ou vinho ou qualquer coisa, aceita Pix, integrado ao sistema de pagamento brasileiro. Que demais. Esse o ano que eu fui ainda não aceitava. Eu fui o ano retrasado, ainda não fui. Que bom, que bom. Solemar, a conversa está maravilhosa. Cara, sempre uma alegria, uma honra poder trocar, aprender com você. Você tem um conhecimento, uma expertise enorme no teu segmento. É um segmento, né, que gera essa curiosidade, esse buzz. Mas, infelizmente, temos um tempo limite aqui. A gente vai ter outras oportunidades para estar junto e falar um pouquinho mais sobre esse mercado, tendências de consumo, comportamento e tudo mais. Tá bom? Então, antes da gente finalizar, eu tenho uma pergunta clássica aqui para os nossos convidados. Esses elogios todos é porque a gente é amigo. Cara. Não, é amigo, é parceiro, é tudo, meu cara. Não sou tudo isso, não. A gente, antes de finalizar aqui, eu tenho uma pergunta aqui. Tem algum livro, um podcast, um filme que você gostaria de deixar como uma referência para a nossa audiência? E não necessariamente de business. Alguma coisa que, de alguma forma, tenha te impactado ultimamente que você queira deixar aí para nós? Assim, Bruno, eu sou muito de ler ficção, assim, e de assistir ficção, né? Eu gosto de muita coisa antiga, eu tenho visto. Porque é engraçado, o ser humano tem uma máxima que diz assim, o que está acontecendo hoje a gente previu lá atrás, né? Então, quando a gente fala de viagem à Lua, submarino, isso foi escrito por um cara lá atrás. E num tema de bar essa semana, a gente estava discutindo, com muito vinho, né? Quem assistiu o filme do Terminator, do Exterminador do Futuro? É apavorante aquilo, quando você imagina que a gente tem essa capacidade de criar a ficção e a ficção virar realidade. É muito louco isso, né? Eu assisti agora, eu tenho assistido algumas séries assim muito ligadas a isso. Eu acabei de assistir uma que Netflix, que é o House of Dynamite, né? A Casa Dinamite, que mostra um ataque nuclear que sai da Ásia para os Estados Unidos, e aí ninguém sabe qual país que foi, e também não tem certeza se aquilo não foi uma IA qualquer maluca que, né, alucinou e mandou um míssil para lá. Então, eu tenho assistido muito agora esses filmes, essas séries, né, dessa nova ficção, né, que mistura esse desconhecido que é a inteligência artificial. Mas eu já li Júlio Verne, né, não tem muitos anos, e tudo que o cara fala ali está rolando, está acontecendo. Então, enfim, eu acho que vale a pena assim, olhar um pouco para trás e um pouco para frente. Vale a pena os dois mundos aí. Maravilha, maravilha. Não conheço essa série, vou colocar aqui na minha listinha. Um filme. Um filme, vou colocar aqui na minha listinha para poder assistir.
Solemar, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença, pela tua contribuição aqui de compartilhar um pouco da sua trajetória, da sua experiência com os nossos espectadores e espero poder contar com você em outras oportunidades. Pô, pode contar, eu venho com o maior prazer, para mim é muito, assim, é gratificante poder falar um pouco, né, do que a gente faz, do que eu faço, do nosso dia a dia, um pouco também da minha visão, fora a visão na empresa. E da próxima vez você trata de abrir uma garrafa de vinho para a gente tomar. Gostei dessa ideia, Solemar, gostei dessa ideia. Bom, meus obrigado amigos, aí aos ouvintes do B2Bcast, muito obrigado pelo convite. Obrigado, cara, obrigado, uma honra, Solemar. Bom, meus amigos, esse foi mais um episódio do B2Bcast, espero que tenham gostado e conto com a audiência de vocês nos próximos episódios. Até mais. Esse podcast foi produzido por Gramofone Podcast.